Pessoal, professor Nando aqui de volta, mais uma questão aí da prova rosa do Enem 2022. Espero que você esteja acompanhando. Compartilhe o vídeo aí com seus colegas. Eu sou professor de Geografia. Talvez eu acerte algumas questões dessa aqui. Vamos ver se você pensou igual a mim também, né? Eu posso estar errado em relação ao meu gabarito aqui, mas eu estou respondendo aqui agora também junto com você. É como se eu estivesse fazendo essa prova. Então, eu não estou preocupado se eu estou acertando ou errando, mas eu estou analisando de uma maneira crítica, de uma maneira racional e de acordo com os pensamentos da geografia. Vamos ver se eu acerto aí alguma questão quando sair o gabarito oficial, né? Acompanha aí, a questão é a 67, tá? Eu vou fazer agora com você a questão 67, tá bom? A questão 67, deixa eu... Deixa eu responder aqui uma pessoa que me mandou aqui a mensagem e já volto para fazer a questão 67 com vocês. Bom, já respondido aqui. Já tem mais alguém falando comigo aqui. Mas eu vou responder depois. Então a questão 67 diz assim, ó, macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? Vamos pegar esse negócio aqui e colocar aqui, ó. Macrocefalia, cefalia urbana. Ó, macrocefalia urbana é um fenômeno que acontece nas grandes cidades, sobretudo países e regiões subdesenvolvidas, e que pode ser descrito como uma concentração especial desigual de pessoas e de serviços dos mais variados tipos de uma determinada cidade ou aglomeração urbana. Então, basicamente, a macrocefalia urbana ele é um fenômeno de regiões subdesenvolvidas e acontece, sobretudo, onde? Em países e regiões subdesenvolvidas, né, do mundo. Né? É uma concentração, então, espacial desigual de pessoas e serviços dos mais variados tipos. Então, é isso, uma macrocefalia urbana, basicamente é um aglomerado de pessoas de maneira muito desigual, né? Isso acontece muito em países subdesenvolvidos, não acontece no Brasil, né? Países subdesenvolvidos, países de desenvolvimento. O Brasil tem muito disso, tem muito microcefalia urbana. E os países... deixa eu responder aqui rapidinho. Respondi. Vamos voltar aqui a nossa aula, né? Então, aqui é o seguinte. A macrocefalia urbana vai acontecer em países como o Brasil, como o México, como a África do Sul, né? Como os países aqui do Bolívia, e países que estão em processo de desenvolvimento, né? Acontece muito isso, a macrocefalia urbana. Então, a macrocefalia urbana, né, pode ser entendida como a massiva concentração de atividades econômicas. Estou lendo o texto já, né? Então, a macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados. E o que ele quer dizer com isso, né? Processos descompassados, o redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade, estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública urbana, todos os problemas urbanos que a gente conhece, violência, a locação irregular de pessoas em terrenos poucos propícios, né? Um comércio muito desorganizado, né? Um descompasso mesmo, né? Um fluxo meio migratório, né? Déficit no número de empregos, né? Tudo isso são consequência dessa massiva concentração econômica e social que provoca aí, principalmente nas grandes cidades. É a macrocefalia urbana, né? Então, dito isso aí quem falou foi o geógrafo Milton Santos, avaliando, ele cunhou esse termo aí. O processo de a questão pergunta o seguinte: o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico, né? O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico?
Será que é a limitação da área ocupada? Será que assim tinha pouca área ocupada? Aí essa área foi limitado ali para as pessoas ficarem só naquela área. Será que foi o êxodo da população do campo? Será que foi a ampliação do risco habitacional? Será que foi a deficiência do transporte alternativo? Será que foi o crescimento da taxa de fecundidade? Olha, pessoal, quando aconteceu esse processo aqui, ele aconteceu basicamente quando as indústrias começaram a se desenvolver bastante e as cidades começaram a oferecer bastante conforto, educação, segurança. E aí começou um êxodo rural muito grande. Eu apostaria no êxodo rural. O êxodo rural da população do campo, que hoje o índice de urbanização no Brasil e nesses países subdesenvolvidos é de 80 ou mais por cento da população está na cidade, proporcionou que toda essa gente que veio para a cidade não tivesse emprego, não tivesse trabalho, não tivesse condições de moradia decentes. E aí foi ocupando áreas e a cidade foi crescendo de maneira desestruturada, desordenada, com pouca atenção por parte dos governos. E ali foi crescendo uma regiões, as cidades foram crescendo dessa maneira desordenada, e isso é provocado por uma migração campo-cidade, ou seja, zona rural, zona urbana, justamente para conseguir melhor qualidade de vida. Mas no final, né, no final desse processo, que não chegou ao final ainda, né, agora há um retorno, muita gente está voltando novamente a morar na zona rural, mas ainda há havia um intenso fluxo, principalmente no Brasil, década de 40, 50, 60, 70, 80, as pessoas vinham muito das zonas rurais para as zonas urbanas. E daí iam para aquelas cidades maiores em busca de melhor qualidade de vida, emprego e tudo mais. Mas no final resultou no que a gente viu no Brasil e em outros países também. Resultou em uma concentração muito grande de pessoas sem o mínimo de emprego, sem o mínimo de moradia, sem o mínimo de segurança, sem o mínimo de saúde. E vários déficits, vários números com déficit, né, desordenamento que houve, aconteceu que hoje a gente tem uma macrocefalia urbana. Então, se eu fosse apostar aqui numa questão dessa, né, se eu fosse falar assim, vou votar em qual? Eu vou votar no êxodo da população campo-cidade. Por quê? Eu votaria nessa questão? Porque, veja bem, ó, limitação da área ocupada, não. As cidades foram crescendo desordenadamente até para áreas que não podiam crescer. Mangues, áreas de montanhas em costas. Então, na minha avaliação, isso aqui não faz sentido, a primeira. A ampliação do risco habitacional, o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado pelo risco, ampliação do risco. As pessoas, quer dizer, a concentração especial foi estimulada pelo risco. Não tem nada a ver essa questão. A outra diz o seguinte: deficiência do transporte alternativo, nada a ver com nada. Quer dizer, essa é uma questão mais fácil também, né? Crescimento da taxa de fecundidade, quer dizer, nasceu muita gente, foi nascendo, crescimento populacional, foi crescendo e tal. Isso é fato também, que ajudou, mas isso aí não foi o fator principal. Na avaliação deste geógrafo, pode ser que esteja errado, vamos ver o gabarito oficial do MEC depois, né? Mas para mim não foi isso. Para mim, para este geógrafo aqui, foi isso aqui, ó. Para mim, o fator determinante foi esse aqui. O êxodo rural. A população deixou de viver no campo e veio buscar um conforto na cidade e acabou criando um inchaço na cidade. Essa é a questão 67. E aí, você marcou o que no seu gabarito do Enem 2022, prova rosa? Valeu, tem mais aulas aí na playlist e eu conto com você para assistir, compartilhar e curtir. Valeu, se inscreve no canal. Um abração. Vai vir mais material aí. Eu estou preparando mais material aí para todo mundo, para a gente ir estudando e ir aperfeiçoando. Eu me aperfeiçoo quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Valeu!